paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha, né? Mais uma segunda-feira, estamos na presença de Deus e você aí desse lado, eu do lado de cá, né? Hoje, sem a participação dos nossos obreiros locais, não é? Mas eu acredito que todos estão assistindo aí em suas casas e o desejo do meu coração é que esta ministração, ela seja uma bênção para a sua vida. Mais uma segunda-feira que seremos ministrados pelo Senhor, não é? Que a palavra dele vai encontrar aí lugar em nossos corações, preparando a gente para uma liderança mais eficaz, não é? Paulo, ele, o grande mestre, né? Grande mestre de Timóteo e também o nosso mestre também, ele aprendeu com Cristo, né? Tudo que ele passava, ele disse que ele recebeu do Senhor. Ele disse, olha, o que eu recebi do Senhor eu entreguei a vocês. Não é? E agora a missão de vocês é passar, né, toda essa informação, toda essa mensagem de poder para frente. Foi exatamente isso que ele falou com Timóteo, não é? O que de mim você ouviu e aprendeu, que você passe para homens fiéis, não é? Que possam também transmitir a outros esta mensagem de esperança e de poder. Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto do capítulo 4. Capítulo 4, nós dividimos-o em 4 pontos, né, em 4 partes principais. Né? A primeira é uma exortação de Paulo para que Timóteo pudesse instar, não é, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. A segunda exortação de Paulo é para que Timóteo insistisse, persistisse, não é, no seu ministério, que não voltasse atrás, que não fraquejasse, mas que mantivesse, né, a sua caminhada ministerial. A terceira exortação e admoestação de Paulo a Timóteo é que ele, Timóteo, pudesse vir o quanto antes ter com Paulo, não é? E Paulo aí vai dar algumas recomendações importantes a Timóteo, que às vezes a gente lê e acha que é simplesmente uma questão pessoal de Paulo, mas não, tem ensinamento para as nossas vidas aí. E por último, Paulo, ele vai falar a respeito de pessoas que foram pessoas-chave na sua vida, não é? Algumas, como no caso de Demas, não é? Acaba por ser infiel e abandonar o apóstolo, mas, por outro lado, nós vamos ver Paulo trazendo para perto de si a João Marcos, que outrora, não é? O próprio Paulo disse, olha, eu não quero que ele me acompanhe nessa segunda viagem missionária. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho dentro disso aqui, e eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se houver perguntas, se houver dúvidas ou questionamentos, quando estivermos ao vivo, que essa vai ser uma gravação, você pode passar as suas perguntas, e eu terei o maior prazer de estar conversando com vocês, e aquilo que eu conseguir, claro, esclarecer, a gente vai estar esclarecendo a vocês. Vamos então orar ao nosso Deus, vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que venha nos abençoar nesta ministração e que você possa ser abençoado e que Deus possa acrescentar a você as ricas bênçãos dos céus, não é? E que o seu ministério seja enriquecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, te dou graças nesse dia especial que tu preparaste para nós. Senhor, temos aqui diante de nós, ó Deus, esse texto maravilhoso de 2 Timóteo capítulo 4, e pedimos ao Senhor que venha neste momento de encontro aos nossos corações e que o Senhor possa trazer luz e esclarecimento, aleluia, dentro daquilo que formos ministrando nesse dia, Pai. Abençoa os meus irmãos, a cada um deles. Ó Deus, aqueles que vão assistir esse vídeo agora, aqueles que vão assistir posteriormente, que o Senhor esteja presente e abençoe a vida de cada um, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Como eu amo os momentos que eu
passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, e eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, e eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro meu coração a ti. Eu abro meu coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Vem, faz em mim o teu querer. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque.
Deixa-me ouvir tua voz, abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos hoje aqui, Senhor. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz, doce voz a soar dentro de mim, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz, abre os meus ouvidos para tua palavra, Senhor. Toma forma em mim, Jesus. Vamos ler então o texto, nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 9, não é? Nós vamos ler do 5 a 8, e depois vamos continuar a leitura, e à medida que continuamos lendo, a gente vai falando a respeito do texto lido. Então, a partir do versículo de número 5, Paulo diz assim: mas você, referindo-se a Timóteo, é claro, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Verso 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida já chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Que palavra poderosa para nós, né? Paulo, ele começa aqui no verso de número 5, dizendo mais você, porque ele está ligando esse verso ao versículo anterior, versículo 4, né? Onde ele fala daqueles que têm comichão nos seus ouvidos e eles querem escutar aquilo que venha falar, não é? Trazer aconchego para o pecado que está no coração deles, não é? Eles gostam daquele tipo de pregador que prega aquilo que eles gostam de ouvir, não é? Não aquilo que precisam ouvir, mas o que gostam de ouvir. E hoje está cheio, claro, de pregadores assim, que falam o que o povo quer ouvir. E por isso tem uma audiência enorme, não é? Mas quando você, e Paulo aqui vai dizer, mas você, Timóteo, né? Você, o texto vai dizer, mas você seja o quê? Você seja sóbrio. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer o quê? Você, porém, deve controlar-se em todas as circunstâncias. Você não pode ser levado como ministro de Deus a falar aquilo que o povo quer ouvir. Você tem que ser boca de Deus, você tem que ser voz de Deus. Você tem que falar aquilo que Deus quer que o povo ouça. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você deve se controlar em todas as circunstâncias, seja elas quais forem. Há momentos que o desejo do nosso coração é de trazer uma mensagem que vai acalentar o coração das pessoas. Mas o Espírito nos impulsiona muitas vezes, como pastores, para trazer uma mensagem de despertamento e de exortação. É isso que Paulo está dizendo. Gente, não faça coceira no ouvido do povo. Transmita a mensagem de Deus. Seja um pregador da verdade, anuncie Cristo, fale dele. Não é? Paulo está dizendo aqui a Timóteo, controle-se em todas as situações. Não deixe que o ambiente, não deixe que o público te intimide. Quantas vezes nós, como pastores, somos intimidados pelo público? Quantas vezes me levantei em igrejas, não é? Ao longo aí desses anos de ministério, eu levantei em igreja com uma mensagem de Deus para transmitir, mas por conta de fraqueza pessoal, eu acabei por trocar a mensagem e falar de algo que pudesse acalentar o povo naquele momento. E depois fui cobrado tremendamente pelo Senhor em relação a isso. E o meu compromisso com Deus é o que Paulo está dizendo para Timóteo, não é? Mantenha o controle em todas as circunstâncias. A mensagem que você vai transmitir, querido,
Se você passou um tempo em jejum e oração, se você se dispôs diante do Senhor, ouvindo a voz dele, antes de você transmitir a mensagem, olha, ele vai colocar uma mensagem no teu coração que o povo precisa ouvir. E se ele, Deus, colocou uma mensagem no teu coração, é porque é esta mensagem que deve ser transmitida ao povo. Amém? Nós não temos que nos preocupar que aquele, né, o irmão hoje está aqui, se eu falar disso, como eu sou pastor da igreja, eu conheço, não é? Eu conheço a vida dele, ele vai achar que eu estou falando para servir para ele. Mas que importa o que as pessoas vão pensar? Se que você está pregando para elas, ou que você está falando aquilo simplesmente para alcançar, para atingi-las. Não. Você tem um compromisso com a verdade, você tem que pregar a mensagem de acordo com aquilo que ela é. Não importa se a plateia que está ali vai achar ruim, porque você está falando e talvez eles podem pensar que você está se dirigindo a eles diretamente, está expondo a vida deles no púlpito. Aquilo que eles falaram lá no gabinete, você está expondo no púlpito. Irmão, o nosso compromisso é com a verdade. E é isso que Paulo está dizendo, seja sóbrio em todas as coisas, seja sóbrio, né? Controle-se, mantenha firmeza, seja qual for a situação, seja qual for as circunstâncias. Se Deus te deu a mensagem, ela é de Deus, você sabe no seu íntimo que aquilo que você está pregando não é para acertar em ninguém, porque para mim, pessoalmente, pastor que usa o púlpito para atingir pessoas, isso não é pastor. Pastor que utiliza-se do púlpito da igreja para mandar recado para crente, isso não é atitude de pastor. Isso não é atitude de homem de Deus. Homem de Deus não faz isso. Homem de Deus tem compromisso com a mensagem, tem compromisso com o sagrado. Eu não tenho que pregar para acertar nos outros. Mas eu não tenho que deixar de pregar uma verdade, porque alguém que está ali na plateia, não é? Está me ouvindo, eles vão achar ruim e achar que eu estou falando para eles. Então, esses dois lados têm que ser observados como pregador, e é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. A segunda coisa que Paulo fala aqui nesse verso, e que para mim é importante, ele vai dizer o seguinte, olha, suporte as aflições. Porque, é claro, pregar o evangelho não é fácil, irmãos. Falar de Jesus com sinceridade não é fácil. O povo bota pressão sobre a gente, não é? Você tem toda uma responsabilidade. Primeiro, que você não está falando em seu nome, você está falando em nome de Deus. Segundo, você não está lidando com qualquer um, você está lidando com o povo de Deus. Terceiro, a sua mensagem tem que ser genuína. A sua mensagem tem que ser vinda direto do coração de Deus, para o povo que está te ouvindo. Você tem que ter esse compromisso com o Senhor, e às vezes isso implica a sofrer aflições. Quantas vezes, já me aconteceu muitas vezes, de Deus me dar uma mensagem, falar, pregue essa palavra, e eu lutar com Deus a semana inteira, entendeu? Por achar que se eu pregasse aquela mensagem, eu iria causar algum tipo de problema no meio da comunidade. Mas o Senhor, a palavra dele vem, como está escrito nas Escrituras, ela vem como um peso sobre nós. Há uma responsabilidade, precisamos falar. Nós não podemos deixar de testificar ou de anunciar o Cristo, simplesmente porque esse ou aquele vai achar ruim ou achar bom. Nós temos que falar de Jesus. Essa é a nossa missão. Há uma pressão sobre nós? Há. Mas nós temos que perseverar, nós temos que continuar, nós temos que ir em frente. Vêm as aflições, nós temos que fazer o nosso trabalho. E Paulo, na sequência, ele diz o quê? Faça o trabalho de um evangelista. Faça o trabalho de um evangelista, de alguém que está anunciando o evangelho, não é? Se você é um pregador do evangelho, se você é um evangelista, se você é alguém que está falando da grandeza de Deus para as pessoas, você tem que saber que o compromisso
com o resultado daquilo que você está falando e fazendo, é o próprio Espírito. O Espírito vai trabalhar na palavra. Você vai ser simplesmente o canal de Deus pelo qual a mensagem vai passar e chegar às pessoas. E Deus levará a mensagem aonde ela tem que ir. Amém? Cumpra, Paulo vai dizer mais. Ele vai dizer para Timóteo o seguinte: olha, cumpra plenamente o seu ministério. Em outras palavras, ele quer dizer o quê? Cumpra muito bem o dever que Deus te deu. Irmão, meu querido, você que é pastor, você que é ensinador da palavra, você que é aquele que influencia pessoas, que ministra sobre a vida das pessoas, entenda que isso é algo que Deus colocou sobre você. É um ministério, aleluia. É um ministério. E você tem que cumprir de forma cabal, né, o dever que Deus te deu. Você não pode deixar pela metade isso aí. Amém? E Paulo vai então continuar, vai dizer o quê? Quanto a mim, né, o verso de número 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido como um sacrifício, né, por libação, e o tempo da minha partida já chegou. Paulo entendia claramente o quê? Que há momentos em que você entra na história e há momentos que é momento de sair da história, não é? Você vai ver isso em muitas passagens das Escrituras. Você vai ver homens iniciando e terminando os seus ministérios, não é? Moisés, por exemplo, ele começa o seu ministério, né, com 80 anos de idade, e ele, aos 121 anos, Deus fala: agora é hora de você morrer, Moisés. E fala: ó, suba no Monte Nebo, né? E lá você vai, a sua carreira terminou. E aí você vai ver no primeiro capítulo de Josué, quando Deus vai falar com Josué, ele diz assim: olha, Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Ou seja, ele cumpriu o ministério dele, ele terminou o tempo dele. Agora é contigo, meu amigo. Agora a vez é sua. E é isso que Paulo está falando aqui, e é isso que às vezes eu admiro neste homem. Essa sinceridade e a serenidade com que ele encara o tempo da sua partida, o momento da partida deste mundo, não é? E agora, isso pode significar para muitos o dia da sua morte, mas para outros pode significar o tempo de passar o bastão, para pessoas que estão vindo atrás deles, não é? No caso aqui de Paulo, ele estava sendo já oferecido o tempo da partida, ou seja, da sua morte estava chegando. E ele disse: Timóteo, eu estou terminando, mas você ainda tem muito que fazer pela frente. Você tem muito que fazer pela frente, não é? Eu já estou sendo oferecido, né, como ele vai comparar aqui, assim como o vinho é derramado sobre o altar, né, e a hora de eu partir já chegou. Ele vai falar essa libação aí, não é? No entendimento aqui do texto, era mais ou menos isso, não é? Como o vinho que é derramado sobre o altar, ele disse: a minha vida, ela está sendo derramada, ela está sendo terminada neste momento. E ele vai dizer o quê? Ele vai como um bom corredor, não é? Como um bom corredor, ele vai dizer o quê? Eu combati o bom combate, não é? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, eu participei desse torneio, eu participei dessa competição, eu fiz a minha parte, eu corri como deveria fazer, eu terminei a minha etapa nessa corrida de bastão, não é? Essa corrida onde você passa o bastão um para o outro. Quem entende e assiste Olimpíadas aí sabe, né, esses revezamentos que há. E onde você tem que passar o bastão para o que vem atrás de você, não é? Você não pode seguir correndo sozinho, porque é um trabalho de equipe. Você terminou o seu trabalho, passa o bastão para o outro para ele dar continuidade. E o outro vai continuar, e mais para frente vai passar para o outro, que passará para o outro, e para o outro, e assim sucessivamente. Paulo está dizendo em outras palavras exatamente isso, não é? Eu participei desse torneio, esse torneio é um torneio de honra,
Isso é para homem. Isso não é para menino, não é uma corrida para criança. É um torneio para homem, para pessoa que tem estrutura e porte físico. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Isso aqui não é para moleque, não é para preguiçoso, não é para pessoas que não têm compromisso. Essa corrida ministerial é uma corrida para quem tem honra, para quem sabe a quem está defendendo, para quem sabe a quem está fazendo, para quem você está trabalhando. Essa corrida não é para qualquer um. Ele está dizendo, essa corrida de honra, eu comecei ela e estou terminando ela agora. Agora estou passando o bastão para você. O tempo da minha partida está chegando, mas você ainda tem muitos anos. Eu às vezes fico olhando aqui na igreja, a juventude que temos aqui, não só na nossa igreja, mas em todo o ministério, a quantidade de jovens que Deus está levantando, crianças. Eu glorifico a Deus por isso, no culto aqui de domingo, no nosso culto de domingo passado, não é? Foi um derramar tão poderoso do Espírito Santo no final, crianças, tocadas pelo Espírito de Deus, vieram até mim, pastor, ore por mim, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Meninos com menos de 10 anos de idade. Irmão, isso é o quê? Isso é o Espírito trabalhando, dizendo, olha, a obra não vai parar. A obra vai continuar. E Paulo olhava para Timóteo nessa perspectiva. Eu estou terminando, mas você ainda tem muito o que fazer. Você tem muito o que fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa corrida, eu completei a corrida. Eu não parei no meio da estrada. Eu não dei sossego para a minha alma. Não é? Eu não parei para alimentar a minha carne. Eu não parei para fazer seja o que for, eu continuei. Eu fui até o final. Eu completei a corrida, eu fui até o final. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que eu exorto você, pastor, a fazer. Não parar no meio do caminho, não desanimar porque isso, por aquilo. Deixa de ser menino em nome de Jesus, seja homem. Essa corrida ministerial é para homem de Deus. É para pessoas que têm compromisso com o Senhor. Isso não é para criança. Por que Paulo vai dizer no capítulo 3 de 1 Timóteo, não neófito? O que é um neófito? É uma criança, é alguém que não tem experiência, alguém que não está preparado, porque a corrida ministerial é uma corrida difícil. Difícil. É uma corrida árdua, é uma corrida que você tem que dar o seu melhor. Porque você não pode passar dívida para a próxima geração. Você não pode passar déficit para a próxima geração. Você tem que passar o bastão no tempo oportuno e na hora certa. Você não pode fazer como aquele profeta, que a viúva dele, depois que ele morreu, a viúva chega e diz para o homem de Deus, olha, homem de Deus, o teu servo, o meu marido, era profeta de Deus, ele morreu. E deixou dívida aqui para trás. E agora os credores estão chegando para levar os meus 2 filhos. O que eu faço? Queridos, há muitos obreiros, muitos homens de Deus, que estão passando para a história e deixando um déficit para a geração que está vindo depois deles. Porque viveram de brincadeira, brincando de ministério, brincando de ser pastor. Muito mais interessado em picuinhas, em coisas desnecessárias, que não vai para lado nenhum. Meu irmão, minha irmã, você é o obreiro de Deus, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, faça o seu trabalho. Paulo está dizendo, eu cumpri a carreira, eu fui até o final. Muitas vezes houve obstáculos, muitas vezes houveram obstáculos, muitas vezes houveram dificuldades, às vezes eu enfrentei tantas situações, mas eu não desanimei, eu continuei correndo, os obstáculos vinham, eu os ultrapassava e seguia correndo, os homens me tentaram parar, mas não puderam, eu continuei correndo, mas agora chegou o meu limite, o meu ponto, onde Deus disse, terminou, aleluia, e que grandeza que esse homem sai da história, irmãos, que espírito de grandeza, que coisa maravilhosa é isso, que exemplo, para cada um de nós, ver o Paulo aqui agora, o velho, cara a cara com a morte, mas cheio de esperança. Minha gente, isso é ser homem de Deus, isso é ser
aleluia, uma pessoa vocacionado, chamado, preparado, trabalhado pelo Espírito do Senhor. E ele vai dizer no verso de número 8, que é o último verso, ele vai dizer o seguinte: desde agora minha está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que Paulo está querendo dizer aqui? O seguinte: olha, eu estou prestes a receber a coroa da vitória. A coroa da vitória, que é a recompensa, né? Esse versículo trocado a miúdo seria mais ou menos isso, que é a recompensa daqueles que são declarados justos diante de Deus. Aleluia! Aqueles que foram justificados por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, que mantiveram a sua caminhada, a sua corrida, passo a passo, aleluia, diante do Senhor. Ele está falando aqui, olha, está aguardando-me agora a coroa da vitória. Essa coroa, Deus tem reservado, Deus tem preparado, é a recompensa daqueles que Deus, de antemão, declarou justo. Aleluia, aleluia. Justificação é um ato declarativo de Deus, onde Deus, aleluia, na sua graça soberana, Ele declara o pecador que crê em Cristo justo. Aquele homem que decidiu acreditar no sacrifício de Jesus, Deus o declara justo diante de si mesmo. Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, olha, eu estou terminando isso aqui, eu não quero que o meu nome seja escrito nos anais da história, como Paulo, isso, aquilo, quero que seja escrito nos anais da história como aquele que foi, aleluia, justificado por Deus. Porque de mim mesmo não tenho nada, mas Deus me deu tudo que eu fui durante toda a minha caminhada. Eu estou recebendo uma coroa da vitória, porque essa coroa Deus dá para todos aqueles que são justificados por Ele. Aqueles que são justificados diante dEle, não é? Aleluia! Essa coroa, disse Paulo, ela está à minha espera lá na glória. Oh, aleluia! Que visão gloriosa, irmão! Que visão gloriosa! Eu peço todos os dias ao meu Senhor, que o dia em que Ele disser, vem para cá, vem para casa, eu possa estar preparado para olhar fixamente para esta coroa maravilhosa que Deus preparou para nós. Esta é a coroa que o Senhor, segundo Paulo, o justo, o reto juiz, Ele vai me dar naquele dia. Oh, glória! Naquele dia. Qual dia? O dia em que a igreja, os mortos ressuscitarem, dentre eles o apóstolo Paulo, e todos os santos de Deus ressuscitarem, os que estão mortos, os vivos forem transformados, e juntos, os mortos ressuscitados e vivos transformados, encontrarmos com Jesus nos ares. Que coroação maravilhosa será essa? Que dia glorioso será esse? Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Ele vai falar, olha gente, isso não é somente para mim, mas é também para todos aqueles que com amor têm guardado e aguardado a vinda de Jesus, a volta do Senhor, o dia em que Ele virá para arrebatar a sua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, que coisa maravilhosa quando nós pensamos nisso. Que dia glorioso, isso anima-nos, isso nos fortalece, isso nos dá mais capacidade de continuarmos caminhando. E Paulo está falando aqui com Timóteo, olha Timóteo, cumpra o seu ministério, atinja o objetivo, assim como eu atingi, atinja você também. Que exortação poderosa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso saber que Deus tem um ministério específico, irmãos, para cada um de seus filhos. Deus nos chamou para ministérios específicos. Você é chamado por Deus para um ministério específico. Invista no seu ministério. Invista
aleluia, naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Aproveite as oportunidades, em tempo e fora dele. Se uma porta abriu, não espere, entre por ela. Se Deus colocou uma oportunidade diante de você, aleluia, entre. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, aleluia. A nossa tarefa é encontrar a vontade de Deus e fazer da nossa vida, da nossa existência, aleluia, motivo de glorificação do nome de Jesus. Isso envolve, irmão, sobriedade, isso envolve consciência, isso envolve entendimento, isso vai para além de uma perspectiva meramente humana. Isso envolve algo mais profundo. E os argumentos de Paulo aqui para Timóteo são argumentos muito fortes. Eu gosto disso. Paulo, ele diz para Timóteo o seguinte: olha, eu estou na hora de sair de cena, aleluia, e alguém tem que ocupar esse lugar. A palavra não pode parar, Timóteo. A palavra não pode parar, aleluia. Querido jovem que está nos assistindo, querido jovem que está ouvindo esta mensagem, eu quero dizer para vocês, eu quero lembrar vocês, que vocês são a igreja do futuro. Vocês são os futuros pastores, os futuros professores, os futuros evangelistas, os futuros líderes. Aleluia! Então, abra os seus olhos espirituais, invista na sua vocação, faça a sua escolha, faça a sua eleição. O que você quer para a sua vida? Meu jovem, em nome de Jesus, abra os teus olhos espirituais. Às vezes nós estamos pensando em carreira, em fama, em títulos, em posições neste mundo, e Deus tem algo maior para você. Aleluia! Na segunda-feira passada eu citei aqui uma frase de um grande pregador, que disse o seguinte: sábio é aquele que abre mão do que não tem, para alcançar o que não pode perder. Irmãos, às vezes nós achamos que temos muitas coisas, mas nessa vida tudo é passageiro, querido. Só há uma coisa que permanece e perpetua para sempre, que é aquilo que fazemos para Deus. Jesus falou isso: olha, não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde o governo rouba, onde a ferrugem vai lá e mina e destrói. Mas ajunte tesouro no céu, aleluia, onde nem governo, nem ferrugem, nem ladrão e nem nada pode roubar de você. Aleluia, aleluia. A exortação de Jesus é o quê? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Há uma coroa, uma recompensa que Deus tem preparado para nós. Não deixe ninguém roubar isso de você, querido. Não permita que ninguém roube isso de você. Você é de Deus, o seu ministério é de Deus, e você foi chamado por Ele para um propósito na presença dEle. Aleluia. Então Paulo, ele está dizendo isso para Timóteo. Ele declara aqui: eu já estou sendo oferecido, eu já estou no tempo da minha passagem, já chegou a minha hora. Chegou o momento de eu soltar a âncora, de eu baixar as velas. Chegou o momento de eu desmontar a tenda, de eu seguir em frente, não é? De eu retornar para casa. Chegou o meu momento, é a minha hora de partir, mas a obra não pode parar. Deus sepulta os seus santos, mas a obra tem que continuar, a obra de Deus tem que ir em frente. Esse é meu apelo para você, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo não lamenta o fato de ter que enfrentar a eternidade. Não está lamentando nada disso aqui. Ele tinha sido um bom soldado. Ele tinha sido um bom corredor de revezamento. Ele tinha sido um mordomo fiel. Ele tinha guardado o tesouro do Evangelho. Aleluia. Oh, glória a Deus! Os seus olhos, os olhos de Paulo, estavam fixos
no momento em que ele receberia a sua recompensa do Senhor. Aquilo que Deus havia preparado para ele. Como isso toca o meu coração. Irmãos, aleluia, como Deus é grande e maravilhoso, como Paulo falou em Romanos 8. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará juntamente com ele todas as coisas? Olha que coisa linda, Deus além de nos salvar por graça, porque não é por mérito, eu não mereço, você não merece, Ele ainda nos dá o privilégio de servi-lo. Oh, aleluia! O privilégio de fazer a sua obra, o privilégio de levar a sua mensagem, que privilégio! E como se isso não bastasse, como se isso não fosse grande demais, Ele ainda nos recompensa por esse trabalho. Gente, se eu trabalhasse todos os dias da minha vida para Deus, eu não conseguiria pagar o que Ele fez por mim. Mas Ele não somente fez por mim, como Ele me deu o privilégio de trabalhar para Ele, e além de ser um privilégio trabalhar para Ele, uma honra trabalhar para Ele, Ele ainda me paga e me paga bem para eu fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Isso é demais, irmãos. Aleluia, estou emocionado. Isso para mim não tem preço. Oh, glória a Deus. Está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui? Que coisa linda isso. Coisa linda. Ele não somente te salva, Ele não somente te liberta, Ele não somente tira você do pecado, mas Ele dá a você o ministério da reconciliação. Oh, glória a Deus, que privilégio! E para além disso, no final, Ele coloca uma coroa na sua cabeça e diz: olha, está aqui a recompensa pelo seu trabalho. Eu diria, Deus não precisava de nada. Se eu vivesse todos os dias e segundos e minutos da minha vida em fidelidade ao Senhor, sem me desviar nem um minuto, nem um segundo, mesmo assim eu não pagaria o que Tu fizeste por mim, e ainda por cima, Tu não só me dá o privilégio, mas como também me recompensa pelo meu serviço. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso, queridos! Que Deus maravilhoso tem você! Que Deus amoroso, bondoso, benigno. Aleluia. Então abrace o ministério como sendo uma oportunidade que Deus está te dando, um privilégio que Deus está te dando. Não tem homem neste mundo que possa recompensar, aleluia, os benefícios, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. O que sustentou Paulo, irmãos, em mais de 30 anos de esforço e sofrimento, o que sustentou Paulo foi nada mais e nada menos do que ele tinha esperança. Quando um obreiro perde a esperança, ele perde tudo. Quando você perde a esperança, você perde a motivação, você perde a vontade, você perde a fé, você perde a coragem, você recalcita, você volta atrás. O que nos mantém de pé e caminhando é a esperança de que se os homens não reconhecerem o seu trabalho, se as pessoas não reconhecerem o seu trabalho, se o seu pastor não reconhecer o seu trabalho, se quem quer que seja não reconhecer o seu trabalho, há um Deus que não deixa escapar um nada. Ele é o Deus da recompensa, é o Deus que está pronto para recompensar todo o esforço da nossa parte. É isso que manteve Paulo. Aleluia. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 14, ele vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos pelo amor do Senhor. Aleluia. Coloca esse verso para nós aí, Vini. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo
todos morreram. O que me constrange é saber o quanto Jesus me amou. O que alimenta a minha esperança é saber que eu já estou crucificado com Jesus e eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Todos os santos que amam a vida de Jesus, que amam e esperam o dia do arrebatamento, aleluia, eles serão fiéis a Deus. Eles andarão em fidelidade a Deus. Eles se comprometerão com a verdade. Aleluia. Quando você vê um pastor vacilão, você pode estar seguro que ele não pensa na eternidade. Ele não está nem um pouco preocupado com o arrebatamento da igreja, porque se tivesse, não andava vacilando por aí. Ele mantinha a sua postura, a sua posição diante do Senhor. Amém? Então, aqui Paulo está falando que essa recompensa não é só para mim. É para mim e para todos aqueles que amarem a sua vida. Aleluia! A maior tragédia da vida, irmãos, além de perder a nossa alma e ir para o inferno, será descobrir na eternidade que falhamos em reconhecer a vontade de Deus e desperdiçamos nossas vidas em coisas infrutíferas e transitórias. Deixa eu ler para você mais uma vez esse pensamento que Deus, essa palavra que Deus falou comigo, quentinha do Senhor. Escute lá. A maior tragédia da vida, além de perder a nossa alma e ir para o inferno, será aquele dia quando você acordar lá no inferno. Você vai descobrir na eternidade que você falhou em reconhecer a vontade de Deus, que você falhou e desperdiçou a sua vida em coisas infrutíferas, em coisas passageiras, em coisas efêmeras, em coisas que não levam a lado nenhum. Quantos obreiros de Deus estão desperdiçando as suas vidas com lixo, com o efêmero, com o passageiro? Meu irmão, há uma eternidade para viver. E essa eternidade, ela é maravilhosa, se for com Cristo. Para que você possa entrar na eternidade com Cristo, como Paulo aqui ele fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Você precisa ir até o fim. Amém? Não é isso que Jesus vai falar lá em Mateus 24? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo não é começar bem, o interessante não é iniciar bem, é terminar bem, é encerrar, aleluia, o seu percurso, a sua jornada aqui neste mundo, bem diante do Senhor, como Paulo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele ministre, aleluia, aos nossos corações, que o Senhor faça você pensar, que quando você serve a igreja, você está servindo o reino de Deus, você está servindo o céu, porque a igreja é de Deus, a igreja veio do céu, é um projeto eterno de Deus. Não deixe que o diabo roube esse privilégio, não deixe que os homens venham causar embaraço no seu progresso espiritual, não, cresça em nome de Jesus. Entenda o projeto de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Entenda o projeto de Deus. Entenda aquilo que Deus quer para você, querido. Deus tem algo mais para nós. Aleluia. Quando você pensa que você capturou tudo de Deus, há um oceano de Deus para ser capturado. Há muito mais do Senhor para você viver e experimentar. Queridos e queridas, em nome de Jesus, pare um pouco, pense, reflita sobre o seu ministério.
Abra os seus olhos espirituais. Olhe à sua volta e veja o legado que você está deixando para a próxima geração. Que legado você está deixando de amargura, de rancor, de falta de perdão, de paralisia espiritual, de doença espiritual? Não, eu não aceito isso, irmão. O nosso legado é um legado de vida, é um legado de esperança, é um legado de comprometimento, é um legado de, aleluia, de sobriedade, de consciência do nosso dever. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus esteja contigo por onde quer que andares. E que tu te lembres cada dia mais de que você serve a Deus e não os homens. E que você seja fiel a Ele. Porque os olhos de Deus não se fecham. O salmista disse que não dormirá e nem pestanejará o guarda de Israel. O olho de Deus não pisca, não pestaneja. Deus está olhando para cada um de nós e vendo a fidelidade do nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro a Ti neste momento, agradeço ao Senhor pela vida de cada um, ó Deus eterno, dos Teus servos, que estarão ouvindo esta mensagem, onde quer que eles estejam, que o Senhor esteja com eles, que a Tua bênção seja sobre cada um dos obreiros, das suas congregações e de toda a liderança, Deus, que está recebendo esta ministração. Visita a casa dos Teus filhos e filhas, levando conforto, levando paz, levando alegria, tirando tudo aquilo que não é Teu, Deus, e dá-nos crescimento espiritual. Faça-nos viver uma dimensão gloriosa do Senhor e nos leva, ó Deus, em vitória, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém.